né, e as decisões a serem tomadas. Então vamos lá, falar da ciência e da arte do uso do VAR. Né? Nesse fim de semana, enfim, tivemos alguns episódios bem marcantes que nós vamos debater aqui. Antes disso, vamos só ver como é que ficou, né? O Campeonato Brasileiro. Temos aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para rodar, ainda em suspenso, porque como a Janaína e o Lofredo disseram, na passagem de bastão, ainda temos 2 jogos para completar essa rodada. O Palmeiras continuará na liderança com essa mesma vantagem de pontos aí, 4 sobre o Atlético Mineiro, que ainda é o vice-líder apesar da derrota. Corinthians e São Paulo agora estão no G4, o Santos também tem 11 pontos. Aí vem a turma dos 10, Flamengo, Inter e Bahia. Goiás e Botafogo tem 9, fechando a primeira página. Agora já há alguma consistência mesmo para a gente falar em classificação, né? G4, zona do rebaixamento. Grupo Paranaense, Chapecoense e Fortaleza tem 7 pontos, Ceará, Fluminense e Cruzeiro 6. E aí começam hoje os times que estariam no Z4. O Grêmio com 5, chegou a sair no sábado quando ganhou, né? Depois voltou. O Avaí, o CSA e o Vasco com apenas 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E os 3 não venceram ainda, né? Foram os 3 que não venceram. Esses 3 pontos aí são 3 empates, o que é um prejuízo a mais, né? Se eles tivessem 3 pontos com uma vitória, claro, pelo menos ali em algum momento, no critério de desempate, isso aí poderia porque ser, você já né? começa a ter, por essa turma dos 3 pontos, nenhuma vitória, a incômoda sensação de que a próxima rodada não tira da zona de rebaixamento. Eu gosto de separar em grupos de 3 jogos. E essas coisas acontecem. Eu vi aqui, por exemplo, uma conta que eu fiz entre o terceiro e o 17º, ou seja, lá em cima e aqui embaixo começar a zona de rebaixamento, já tem 2 rodadas. Já tem 6 pontos separando. Né? Coisas começam a se dividir em termos de grupos. Qual o grupo que eu vou? Em 3 rodadas pode trocar de grupo, mas pelo menos por 3 rodadas é problema ou solução para o seu time. No sábado, o Filipão deu uma entrevista dizendo que o pessoal do ar-condicionado, no caso nós, aliás, hoje está fresquinho, está direitinho, né? Gostoso. Não só aqui dentro, como lá fora. Lá fora também tá bom o tempo. Delícia. Eu acho engraçado esse negócio do ar-condicionado, porque parece que quem trabalha no ar-condicionado trabalha pouco, né? Cirurgião, por exemplo, trabalha com o ar-condicionado ligado, né? O pessoal que trabalha com as mais avançadas técnicas de computação... Máquinas no campo hoje em dia é ar-condicionado. Com ar-condicionado super ligado. Agropecuária. Mas, enfim, tirando essa parte do preconceito com o ar-condicionado, o Filipão está se queixando de que já estão botando o Palmeiras muito como favorito, que o campeonato muda demais e tal, mas é uma arrancada que nos faz lembrar daquele Corinthians campeão de 2017, com o Carille. A gente não pode deixar de olhar para os números, né? O que o Palmeiras está fazendo é muito consistente. Olha só, igualzinho o desempenho. 6 partidas, 16 pontos, 5 vitórias e só um empate, com a diferença de que o Palmeiras só levou um gol, aquele Corinthians já tinha levado 5 até então, e a diferença para o segundo lugar era de 1 ponto em 2017 e é de 4 hoje. Está igualzinho o Palmeiras, mas os demais estão pior com relação às outras comparações. Porque é a primeira vez em 6 rodadas você tem 4 pontos do primeiro para o segundo. Isso nunca havia acontecido nos pontos corridos. É um levantamento do Globoesporte.com. Então, o Palmeiras está aí, talvez igual, né, talvez não, igualzinho o Corinthians aqui. Mas os outros não estão com o mesmo tipo de desempenho. Então, Filipão, a sensação da turma do ar-condicionado de que, né, o Palmeiras está caminhando para fazer churrasco cedo nessa temporada, mas eu acho que a sensação se baseia nos números e no desempenho. Mas eu acho que a análise que projeta esse Palmeiras forte pelas 38 rodadas do campeonato, ela se baseia menos nestas 6, porque é uma amostragem muito pequena de campeonato, mas mais das últimas 28. Perfeito. Entendeu? Não são 29 já? Porque se você considerar só o Filipão na área técnica... mas tinha o Paulo porque tem um jogo do Roger ali. Bota no pacote Filipão, são 29 jogos sem perder. Então são 28 ou 29 jogos de uma campanha europeia que o Brasil nunca tinha visto. Porque mesmo a largada do Corinthians do Carille, ele teve uma queda de produção no segundo turno. Um time com esse desempenho do time do Filipão bate 90 pontos. Ele disputa campeonatos na Europa, nas ligas que são, em tese, mais desniveladas que a brasileira. Essa é a grande questão. E o Palmeiras, que com a continuidade do trabalho, executa o modelo Filipão melhor do que antes, embora no sábado não tenha jogado bem. Mas o Palmeiras, quando não joga bem, ganha de 1-0. Quando joga bem, ganha de 4. Quem falou isso foi a Ana Thaís Matos, vou dar o crédito. É uma boa observação. É o que tem acontecido nesse campeonato. E o
Corinthians do Carille só não fez essa tal campanha europeia porque, como previu o Renato Portaluppi, despencou no segundo turno. Só que o Palmeiras já mantém isso a 29 jogos. Isso é muita coisa. Do ano passado para esse ano alto nível. Quando você olhar para o que era o elenco do Corinthians naquela altura e o que é o elenco do Palmeiras hoje, em termos de peça, qualidade e reposição, você vai chegar à conclusão de que é mais possível acreditar que o Palmeiras desse ano vai se manter com talvez uma queda, mas menor do que aquela que teve o Corinthians. Além de tudo, tem mais elenco do que tinha aquele Corinthians. Tem vários fatores aí que a gente está pesando. Vai parar o campeonato por um mês. Isso ajuda a reposição de fôlego para a moçada. Bom, vamos agora fazer o balanço do VAR que a gente tinha prometido aqui, né? Já vou atualizando os internautas aqui. Eu já tenho até palpite, olha. Barreto, eu acho o VAR muito importante para o futebol, mas muito teatro dos árbitros a usá-lo, é o que diz o Wilson. O VAR vai passar por um fator humano, não tem jeito. Eu estou com outra sensação. Inclusive de quem assiste, que vai se acostumar a novos procedimentos também. Estou achando que está rolando um duelo de vaidades entre a cabine e o campo, mas isso é tema para depois. Muitos erros do VAR com 2 destaques, o Joildo já escolhe. Juiz revisar goleiro avançar no pênalti. Fluminense, pode? Pode. Está no protocolo. Considera um absurdo, mas juiz revisar lance depois da bola rolar. Botafogo? Pode? Não pode se o juiz autorizou o recomeço da partida. Chegaremos lá. Vamos lá, porque o Botafogo está ameaçando entrar na justiça, então a gente vai tentar entender isso com mais detalhe. O que a gente quer fazer no começo é um balanço do VAR. Quando o VAR é muito falado, né, a gente tem que ver que impacto ele causou na rodada. A quem a gente recorreu para isso? Aos nossos especialistas da Central do Apito. Qual foi a posição deles com relação aos lances analisados pelo VAR na rodada? O aproveitamento é de 100%. Segundo os nossos árbitros, ex-árbitros da Central do Apito, hoje nossos comentaristas, o VAR acertou todas as decisões que foram tomadas. No Botafogo e Palmeiras, eu estava apresentando troca de sábado, e aí o Salve Spinola já disse que realmente achou que houve o contato, né? Então trocou-se o amarelo por simulação pela marcação do pênalti. No Grêmio e Atlético Mineiro, falta de ataque do Jeromel tinha sido marcada. E a gente ficou na dúvida se foi isso mesmo ou se foi mão, né? Mas enfim. Aí, segundo o Salve, se tivesse sido marcada a falta de ataque, não pode usar o VAR. Mas se ele estava na dúvida de quem tocou na mão, se foi o Jeromel ou se foi o jogador do Atlético, quem é que estava? Era o Patrick que estava no lance? Acontece que ele deu sorte também no lance. Porque na sequência acontece um gol. Sim. E ele interrompe imediatamente o lance. O VAR não foi fazer uma revisão do gol, porque aquele gol já não existia mais na desenrolada jogada. Mas ali tem o seguinte, se ele marcou falta, tem que parar o jogo, e parou o jogo não tem... Não, mas o VAR pode alertá-lo sobre um possível pênalti pelo toque de mão. Depois não. Sim. Não depois da Não depois que o jogo reinicia. Mas ele marcou falta. Ele marcou falta. Ele marcou falta de ataque. Sim. O VAR verificou a bola na mão, o avisou da possibilidade desse lance. A bola na mão aconteceu depois da falta de ataque. Se houve toque na mão e ele não sabe de quem foi o toque, é outra coisa. Não, peraí. Se na disputa da bola ele marcou a falta. Sim. E interrompeu o jogo, acabou, não usa mais o VAR. Se houve um toque de mão a seguir, ele não pode marcar o pênalti. Não. O jogo está parado. Mas foi isso, ele apitou. O que a gente não sabe, e aí o protocolo do VAR não prevê isso, né? É se ele realmente marcou falta de ataque ou aí mão. Perfeito, aí faz sentido isso. Mas o pênalti, enfim, o pênalti existiu, né? Isso a gente sabe. Acabei pulando ali o terceiro, porque a gente demorou na discussão do segundo. Mas vamos lá. Pênalti marcado para o Santos, no Rodrigo. Simulação. Decisão depois do VAR, foi a anulação. Obviamente correta, mas me incomodou muito essa decisão. Porque o árbitro a 4 metros, 3 metros, isso é uma coisa clamorosamente. Apesar do VAR, os árbitros continuam tendo que ver os lances. Isso, para mim, é um indicativo de que o VAR está influenciando na atitude dos árbitros. Esse pênalti para o Flamengo aí foi o que causou mais discussão e teve discordância dentro da Central do Apito. Mas a maioria achou que foi. A conclusão que eu tô chegando é que os árbitros acham que foi. Nós que não somos árbitros temos certeza que não, pelo menos muitos de nós. Eu acho que muitas vezes não. Eu acho que nesse caso ele não foi. Para mim também. Aí no pênalti para o Atlético Paranaense, a conclusão é de que ele foi marcado corretamente. E nesse pênalti do Atlético Paranaense, a questão para mim é que quase sai o gol do Everton Ribeiro antes que o árbitro pare o jogo. Mas aí está previsto no protocolo, mas tem que anular o gol. E a confusão? A confusão está prevista no protocolo. Que beleza. Mostramos ali os 3 últimos lances, entre eles a dúvida do internauta, né? O VAR pode avaliar o goleiro que se adianta? Sim, pode. Mas o que
mais está mobilizando o debate, né, é a questão do Botafogo, pênalti marcado para o Palmeiras, embora a nossa central da PIT tenha concordado, achado a marcação correta, o Botafogo questiona que O jogo foi o jogo já reiniciado. tinha sido reiniciado. Né? E se o jogo já reiniciou, o VAR não pode mais ser usado. Né? O juiz tem que fazer aquele gesto, né, de que está ouvindo, Analisando. a cabine está analisando. E pedir que a bola não seja reiniciada. Fazendo uma comparação assim, com o lance lá do Flamengo. Se a jogada ali não parou, né? O pênalti que o Bruno Henrique fez. Aliás, perdão. A defesa do Flamengo fez o pênalti. O Bruno Henrique derrubou, marcado. Se não me engano. A jogada não parou, virou um contra-ataque que poderia ter resultado em gol. Se resultasse em gol, o protocolo diz: pênalti, né? Espera para ver o que aconteceu e aí depois analisa. Nesse caso aí é diferente, ó. O árbitro dá o cartão amarelo por simulação. Ele muda, decide... O que me incomoda nesse lance não é ele decidir pelo VAR ou não. Ele mudar a convicção dele. Ele dentro do campo tinha uma convicção. Aí me leva à dúvida que você levantou. Será que essa disputa entre eles, obviamente que somos humanos todos, inclusive os árbitros, não influencia nesse ponto? Mas o cara tinha uma convicção. Então, e o que a gente está mostrando aí nessa sequência é como isso está se tornando uma característica do uso do VAR no Brasil. Exatamente. Como as decisões estão demorando. Então, eu acho que a turma não gosta... minutos, 4 minutos. Esse eu acho um ponto. É aí que eu estou achando que está... Eu não sei se tem um duelo de vaidades intervindo aí, sabe? Tipo assim, mas o cara vai mesmo mudar minha marcação... Ou se está havendo um excesso de preciosismo, um excesso de tecnicismo. Exatamente. Muita discussão. Mas você não acha isso? O André Rizek ontem brincou no troca de passe. Está rolando um central, uma regra é clara, que é o quadro que ele tem no Seleção Sport TV, que discute lance de arbitragem, dentro do jogo. Eu não é para isso. Eu não tenho nenhum elemento para dizer que isso está se originando de guerra de vaidades ou de outro ponto. Não. O que para mim me parece... Levantando aqui possibilidades. Para mim me parece mais palpável é que a origem dessas discussões mais longas sejam porque uma característica do VAR, da implantação do VAR no Brasil, esteja sendo um intervencionismo excessivo. O VAR pode, a gente já discutiu isso várias vezes, interferir em lances que têm níveis de subjetividade. Uma falta é subjetiva, toda falta é subjetiva, ela é de você observar o lance e interpretar. A pergunta que o protocolo determina que a sala de VAR faça não é se a marcação foi correta. Há um erro claro no lance. Faltou a você algum dado para você tomar a decisão? Que mesmo lances em que, olhando posteriormente o vídeo e verificando que foi feito um ajuste de marcação que pendeu para o mais correto, e é bom que seja assim, é bom que as decisões tenham conduzido ao mais correto, mas está havendo uma interrupção para a discussão de lances em que muitas vezes a marcação nem para um lado nem para o outro se revelaria um grande absurdo. Eu vou tentar resumir o que você está falando da seguinte maneira. Eles estão buscando a perfeição quando a perfeição não existe. Não tem, porque tudo é interpretação. Essa seja a frase. É aquela lógica lá. Para que vocês querem? Para que serve o VAR? Para que vai seguir a regra? É porque a regra tem que ser seguida, porque eu gosto de ordem, ou porque quando você segue a regra o jogo vai ficar mais justo? É uma discussão filosófica. Turma que não gosta de discutir filosofia, mas botando em termos bem simples, seria assim. O VAR é para funcionar da seguinte maneira. Vamos botar num termo assim, bem banal. O juiz está apitando, marcou uma coisa. O cara que está no VAR fala assim, a imagem aqui está me dando a impressão que você marcou errado. Né? Não é nem dando a impressão, tem que ser assim. Pela imagem aqui, você marcou errado. Deixa eu ver. Olhou. Se convenceu de que marcou errado, volta e muda. Se não se convenceu, segue com a turma. Para mim está havendo uma discussão filosófica. E aí está vendo e revendo de novo, e câmera lenta, e para a imagem. E aí está acontecendo o contrário. Volto aos lances que mais me incomodaram. Tanto é isso que acontece o contrário. Você tem uma simulação escandalosa do Rodrigo, a 3 metros do ar. Eu não considerei esse lance escandaloso. Eu achei que esse lance em velocidade é muito fácil você entender a falta. Para nós na televisão, para o árbitro ali dentro... Esse lance para mim é um exemplo claro do quanto o VAR auxiliou. Não, para mim ele tinha que acertar. O árbitro dentro do campo ele tinha que ter convicção e não acertado. Ele tinha que ter tido convicção e ele não teve. E no lance, já acha diferente do pênalti que o Bruno Henrique fez, por exemplo. Aí a bola cruzada do outro lado, o árbitro girando. Porque um dos riscos do VAR é a gente começar a aliviar a atuação do árbitro. Exatamente. Ele tem que decidir. Ou sem VAR.
Ele e tem que lances decidir. que ele é obrigado a ver dentro de campo, gente. Ontem o Arthur... Agora, mas Às vezes essa cobrança nossa incomoda, que o cara fala, lá dentro é difícil, não sei o que. A gente sabe que é difícil. Aqui no A gente tá ar-condicionado também é. Também é. Aqui a gente tem as nossas dificuldades. Exatamente. Cada um tem as suas. E o árbitro é treinado para fazer aquilo. Eu acho que é. Eu acho que eles estão um empurrando perder o senso crítico em relação à atuação do árbitro. Tem que ver. A lance que acontece a 2 metros de distância, ele tem que ver. Mas aí também não dá pra gente reclamar da intervenção do VAR nesses casos. Não, o VAR tem que ser usado. O pênalti do Fluminense ontem, meu Deus do céu, a bola parada, o jogo parado, o árbitro não viu. Ele precisou do VAR para ver que o goleiro deu um passo a 1,5 metro na frente? O caso do Fluminense, para mim, é um outro. Ele remete a uma outra discussão, que vai ser para o futuro do campeonato. Está no protocolo que o VAR deve observar esse tipo de lance. Ok. Quanto a isso, eu não discuto. Eu acho que existia quase uma norma tácita entre árbitros de não observar mais esse tipo de lance, a não ser em grandes escândalos. Como ficou famoso uma pênalti do Rogério Ceni uma vez. Passou a ser quase uma regra não escrita que era praticada. Da bola, que é o atacante. O VAR, nesse caso, ele corretamente observou. Só que eu acho que é um tipo de marcação que ele vai mudar paradigma para o restante do campeonato. Porque ele vai começar, primeiro vai mexer com o comportamento do goleiro daqui em diante, porque ele vai exigir que por uma questão de uniformidade, de interpretação da regra numa mesma competição, isso passe a ser olhado, olhado com esse rigor. Que o Fluminense cobre rigor máximo a partir de agora. Agora é subir a barra, vai para todo mundo. Deixa eu mostrar aqui o tweet do Botafogo, transforma esse lance do sábado no mais polêmico de toda a rodada, né? Porque pode acabar no tribunal, declaração do próprio clube. O Botafogo pedirá a anulação do jogo com o Palmeiras. O VAR foi usado indevidamente, pois a partida havia sido reiniciada. Logo, não poderia ser alterada a decisão do árbitro, regra 5 da FIFA e protocolo 8.12 do VAR. A decisão tomada foi um erro de direito e não um erro de fato. Então, vamos tentar explicar isso aí. O que acontece? Separamos alguns trechos do protocolo do VAR, né? Quando e como o VAR deve ser usado. O que ele fala sobre reinício de partida? Olha o destaque aí. Caso o jogo tenha parado e reiniciado, o árbitro poderá apenas dar início a uma revisão e tomar a medida disciplinar adequada para casos de identidade equivocada ou por infrações passíveis de expulsão relacionadas a condutas violentas, cusparadas, mordidas ou gestos extremamente ofensivos, injuriosos e abusivos. Ou seja, um lance de pênalti não pode ser revisado se a jogada tiver sido reiniciada. Reiniciado. Não é o caso de Flamengo e Atlético Paranaense, lá que a jogada continuou. E com relação à validade da partida. Em princípio, uma partida não será invalidada devido a... Aí tem várias coisas ali. E outra ali, ó. Decisão incorreta implicando o VAR, já que o VAR é um árbitro de partida. Só que o que o Botafogo está questionando não é isso. Não é a decisão tomada. Não seguir a regra do jogo. É o uso do VAR. Porque o protocolo do Botafogo, o uso do VAR, nesse caso, fere o protocolo. Então, o que o Botafogo está alegando não está previsto aí. Porque em vários momentos, ao explicar o protocolo do VAR em vários pontos dele, ele explica por que, por exemplo... Posso esquecer? Não estou com o nome dele aqui agora. Não, daqui a pouco alguém nos lembra. Eu realmente acho que os árbitros deveriam passar por uma... Não é só um treinamento de uso do VAR. É um treinamento de postura a partir desse novo elemento. Só para aproveitar que a gente está falando de arbitragem. É isso que a gente estava falando. Ter confiança nas Paulo Roberto Alves Júnior. Paulo Roberto Alves Júnior. Muito bem. Nenhuma crítica pessoal ao senhor, mas o senhor não foi bem no jogo de sábado, até acertando, por causa justamente dessas questões. E com todo respeito eu faço a crítica. Só dar um crédito. Newton Moura, um cinegrafista de Brasília, foi quem gravou essas imagens e ele publica num site dele, não é isso? Então é só para dar o crédito dessas imagens, porque com elas a gente conseguiu mostrar a continuidade do lance. Né? Muitas vezes quando está editado na transmissão você não consegue fazer isso. Só para aproveitar que a gente está falando de arbitragem e aí debatendo não especificamente os lances, mas debatendo questões estruturais da arbitragem que podem incidir no restante do campeonato, tem dois outros pontos que têm me chamado a atenção nas últimas rodadas. Esse jogo do Botafogo, ele teve uma quantidade absolutamente desproporcional de cartões aplicadas. E não é questão de desproporção chamou muita atenção. De um time para outro, e aí insinuando que está havendo um favorito. Não é isso. Mas tem desproporção de um time para outro. Ela aconteceu. Não, tem. O Palmeiras cometeu 19 faltas e recebeu 0 cartão amarelo. Isso. O Botafogo cometeu 13 faltas e recebeu 11 dois para elementos do cartões banco. Amarelos. 2 para elementos do banco, 9 em campo. Mas, no mínimo, isso mostra
o quanto são díspares os critérios disciplinares aplicados de um árbitro a outro. Você precisa ter um encontro, uma proximidade um pouco maior disso. Porque você não pode ter um jogo apitado de cada maneira. Quase como se fosse o grupo que se encontra para o jogo de futebol de mesa, de botão, e combina, a regra é essa. Combina as minúcias da regra. Qual é? A regra paulista ou a regra carioca? Isso é um campeonato profissional. Com dadinho é com bolinha de Exatamente. filtro. E a outra questão é que não dá mais, e ainda mais numa época que você tem a arbitragem de vídeo auxiliando, o assistente de vídeo, para cada lance de bola parada próxima à área, o árbitro promover uma palestra para os jogadores antes da marcação. Além de tudo, isso toma um tempo do jogo que nunca é reposto. O escanteio agora, por exemplo, é um... Ele é antecedido por uma palestra, uma conferência. Por favor, senhores, não se abracem. Também está acontecendo. Como se já não bastasse a gente nem sempre repor ao jogo o tempo que as decisões do árbitro de vídeo tomam. Ontem o jogo do Flamengo foi 7 minutos. Esse tipo de paralisação quando saíram os dois ainda gols. mais tempo. Um ou dois. Vamos fazer uma paralisação aqui também, é para o intervalo. Então, deixa eu só falar, antes de eu falar uma frase, o Nelson Rodrigues tinha razão. Se o velho